Quem vem? Ai, 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 quem vem? Dudu Moreira vai dar uma aula na CPI das Americanas, né? E é uma CPI que ninguém tá falando, né? A CPI aí que avaliou, tá avaliando, né? Investigando a fraude fiscal que os três cavaleiros do Apocalipse da B3, aliás, né, que a empresa que fazia a auditoria da Americanas foi a mesma que fez a auditoria para viabilizar a privatização da Eletrobras. Então vamos ver aqui o Dudu Moreira, nosso traidor de classe favorito, né? Graças a Deus, graças a Deus. Vamos lá. Luz, trazer clareza a um assunto que para muitos é confuso. A gente está falando de uma operação que é uma operação sofisticada, mas que não é nova. Se você for observar as principais fraudes que aconteceram nos mercados de capitais no mundo, as maiores conhecidas, as fraudes da WorldCom, as fraudes da Enron, da Waste Management e várias outras, elas acontecem de maneira muito similar à forma como aparentemente aconteceu essa das Americanas. E queria dizer que o caso que está sendo debatido aqui é um caso que diz respeito a absolutamente todo mundo. Existem outras comissões acontecendo aqui nessa casa e são comissões onde você vê a direita de um lado, a esquerda do outro, a oposição de um lado, o governo do outro. A gente está falando de uma fraude que impacta absolutamente todos brasileiros e brasileiras. Eu não tenho a menor dúvida que todas as pessoas que estão nesta sala foram em menor ou maior grau lesadas por essa fraude, e eu vou demonstrar aqui. Começou com as perguntas, um deputado a chamar isso de fraude. Me permita, até pela origem etimológica da palavra, isso é corrupção. A gente costuma falar que corrupção é coisa de político, Eu conheci em Brasília muito mais políticos retos, corretos, do que aqueles que, enfim, me demonstraram ser o contrário. E acho que é um negócio que as pessoas esquecem, né? Pô, para você ter corrupção, você precisa ter o corrupto e o corruptor, tá ligado? E eu acho que é muito sintomático a gente perceber que a corrupção, ela é uma característica inerente ao sistema capitalista, porque se a lógica do sistema capitalista é essa lógica que é voltada ao lucro acima de todas as coisas, de qualquer coisa, isso significa necessariamente que vão existir mecanismos e criações que vão visar o cumprimento de interesses privados em detrimento de interesses públicos. Claro. Óbvio. Se a brisa é a defesa do interesse pessoal sobre o interesse coletivo, né, sobre o interesse social, enfim, a gente tem um sistema que privilegia esse tipo de dinâmica. Mas é muito curioso porque a gente olha a corrupção muito pela chave de um certo moralismo, né? Uma coisa que é moralmente ruim. E é essa perspectiva que é vendida para nós a vida inteira, né? A gente entender que a corrupção, por exemplo, ela é algo que é referente, por exemplo, ao PT, ou ela é referente a determinadas pessoas, quando na realidade a gente vê que esse tipo de comportamento existe sobre a direita também, a extrema-direita. Por quê? Porque fazem parte desse conjunto de políticas, desse conjunto de elementos que compõem a sociedade capitalista como um todo, né? Por que quando a gente fala da política, a gente demoniza a política, mas quando a gente fala das pessoas mais ricas, dos executivos mais bem pagos desse país, a gente fala de inconsistência? Aí, ó, viu? Porque quando você aplica a chave da moralidade em um determinado discurso, isso vai criar uma sensação coletiva, né? Um sentimento coletivo que vai jogar em uma pessoa determinada, né? Vai jogar em um grupo específico esses problemas que estão sendo constituídos. Não, e a gente pode ver como a utilização dos termos, né, especificamente, produzem esse tipo de coisa, né? A gente fala de fraude. Corrupção vem do latim corruptus, que quer dizer aquilo que apodrece, aquilo que se deixa estragar, aquilo que se deixa seduzir. Então a gente está diante do maior escândalo, até pela questão numérica, não é uma opinião, do maior escândalo de corrupção que esse país já viu e um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, do mercado de capitais. E dentro do modelo capitalista, o mercado de capitais tem que funcionar de uma maneira eficiente.
Ele tem que ter credibilidade. Ele tem que gozar da confiança das pessoas, porque senão todos saem perdendo. Porque se as pessoas não confiam no mercado de capitais, todas as empresas, elas sofrem também a desconfiança. Se você não combate, corrige e pune uma fraude enorme como essa, quem dirá onde existirão outras fraudes? E todas as empresas vão pagar mais caro em suas dívidas por conta dessa desconfiança. Todas as empresas vão pagar mais caro para emitir suas ações por conta dessa desconfiança. Vocês imaginam a empresa que fez a auditoria desse lance da Americanas, que foi a mesma que se tornou responsável pela auditoria da privatização da Eletrobras? Além de toda a questão, né, estrutural, né, do que significa a privatização de uma empresa estratégica como a Eletrobras, vocês imaginam que não teve corrupção, foi um processo tranquilo, um processo suave? Não. Foi íntegro, né? Foi um processo íntegro, idôneo. Olha, não, será que foi um processo idôneo, lícito, né? Ou legítimo, com lisura, ilibado, caralho. O chat veio que veio, hein? Porra! Porque nenhuma dessas palavras fui eu que descobri. Eu tô vendo aqui. E o custo, que é o custo que vai para as empresas, é um custo que é repassado a toda a população e que faz também o nosso país um país muito menos produtivo e muito menos competitivo em relação ao resto do mundo. Então, eu acho importante mostrar que essa é uma questão que está além de disputa ideológica, que está além de disputa de direita e esquerda, que está além de disputas quaisquer. A gente está tratando de uma questão que diz respeito a todos os brasileiros e brasileiras e que lesou todos, sem exceção, que estão nessa sala também. Aí eu discordo um pouquinho, né? Eu acho que tem um elemento de disputa ideológico que é abertamente central. Eu acho que tem uma questão absolutamente ideológica nesse processo. Por mais que a empresa, enfim, né, ultrapasse todas as questões relacionadas a isso, mas tem uma questão ideológica aí no meio, né? Porque, afinal de contas, você vai ver, né, essas pessoas que fazem parte desse processo de corrupção, curiosamente, defendem o sistema capitalista, né? Pontos de destaque desse relatório e depois vou mostrar para vocês como acontecia essa fraude. Primeiro, em 2021, só para a gente ter noção do tamanho da fraude, o resultado divulgado, ele difere do real em 3 bilhões e meio de reais. Que absurdo, velho. A gente está falando de um prejuízo de mais de 700 milhões, que é reportado como um lucro de 2,8 bilhões de reais. Olha que absurdo, velho. Mano, que loucura, velho. Em 2022, um resultado que é reportado como 4 bilhões de lucro e, na verdade, é um resultado de 2 bilhões. Veja que a remuneração dos acionistas de uma empresa se dá através dos dividendos. E quando você tem um resultado de prejuízo, você não tem dividendos. Quando você tem um resultado de lucro, você tem dividendos. Quando você infla o seu lucro em 3 bilhões e meio de reais, você permite que uma quantidade enorme de dividendos seja distribuído. Não à toa, os últimos anos, onde as inconsistências contábeis são as mais altas, são os anos de maior distribuição de dividendos para os acionistas da empresa. Mas só para ficar muito simples, imagine que você abre uma empresa... Não, a hora que o Edu levanta para falar, puta, se prepara. E essa empresa pega 100 mil reais emprestado. Esses 100 mil reais a empresa pega e põe no cofre dela. Ela tem 100 mil reais no cofre e fala, olha, que bom, temos 100 mil reais aqui, nosso, de lucro. Aí alguém fala assim, não, mas eu estou vendo aqui nos livros contábeis que a gente deve 100 mil reais. Então, não é nada nosso. O que essas fraudes todas, WorldCom, Enron, Waste Management, todas elas fazem? Elas apagam, elas alteram a dívida. Então, nesse meu caso, se eu chego e falo assim, eu tenho 100 mil reais no cofre e a dívida some, eu falo assim, opa, então eu tenho 100 mil reais de lucro. E aí o que eu faço com esse lucro? Eu distribuo para os donos da empresa indevidamente. A lógica da fraude é sempre essa, esconder, diminuir a dívida para gerar um lucro que não existe. Veja que normalmente uma empresa... E começou os gráficos. Ela, para se financiar, só tem duas maneiras de uma empresa se financiar. Ou ela emite dívida ou ela emite ação.
Não tem uma terceira maneira. Então, ou ela chama sócios, ou ela pede dinheiro emprestado. Com esse dinheiro que ela pega dos sócios ou emprestado, ela faz suas atividades, com suas atividades ela gera lucro e com lucro ela distribui dividendos. Ao você pegar o dinheiro da dívida e sumir com essa dívida do balanço, com toda a sua criatividade contábil, essa dívida ela deixa de ser dívida e ela aparece de uma maneira incorreta como lucro. E você distribui. Então, na verdade, você encontra um atalho para pegar o dinheiro dos credores e distribuir para os donos da empresa como lucro. Vale a pena aqui a gente ressaltar uma coisa, né? Que uma parte considerável das pessoas que tinham ações das Americanas tiraram o dinheiro das Americanas 6 meses antes disso aí da merda. Ou seja, havia plena consciência por parte dos maiores acionistas para poder fazer esse processo. Ao olharem os resultados da empresa, elas acham que a empresa vale muito mais do que ela deveria valer. E isso tem um impacto direto em duas coisas. No preço da ação, que fica sobrevalorizada, e no custo da dívida. A dívida pode ser emitida numa taxa muito mais baixa do que deveria ser se as pessoas soubessem que a empresa não está tão bem. Quem é que sofre com isso além do investidor? A concorrência. E por que a concorrência sofre com isso? Olha o Eduardo mostrando aqui o livre mercado. Toma! Porque se a empresa infla o preço da ação e diminui o custo da dívida, ela consegue se financiar mais barato do que os concorrentes se financiam apresentando os números corretos. Então ela pratica uma concorrência desleal. Os concorrentes das lojas americanas deveriam estar incomodados com essa fraude porque eles tiveram um custo financeiro muito acima das americanas que concorreu com eles de uma maneira desleal. Aqui para vocês terem uma ideia. Ah, e o gráfico. Eu sou gráfico. Eu coloquei gráficos aqui, fica um pouco difícil de ver. Eu adoro gráficos, cara. Cara, uma apresentação com gráficos dá sempre muita firmeza para esse processo, né? Puta merda. Mas a gente tem de lojas Renner, de Via, de Magazine Luiza e de Americanas. Aqui, em azul, é a ação de Americanas. Puta, aí nessa tela fudeu, né? Nessa distância. Por isso que a gente, mas vocês também, vocês pegam muito pesado com o povo lá, né, pô? Olha aí, ó. Não tem como os investidores saberem disso. Não dá pra ver qual é a cor do gráfico. Não dá pra ver. A gente tem que ter paciência com os investidores, pô. Eles não tinham como ver o gráfico. Dá pra ver? Alguém consegue ler esse gráfico? Não consegue. Ah, gente, vocês têm que, sabe, pega leve, pô. Só porque eles meteram 1 bilhão no bolso? Ah, vocês também, viu? Eu acho que isso é inveja. Acho que é inveja. É inveja. Tudo invejoso. Tudo invejoso. É que vocês não estão vendo aqui no corte, mas vocês estão vendo. O chat tá aqui, ó. Tudo com inveja. O preço da ação de Americanas. Veja que Magazine Luiza foi uma ação que negociou a níveis mais altos, mas Ó, eu acho que o amarelo é da Magazine Luiza. Todas as outras tiveram valorização desde 2018 muito abaixo de lojas americanas. Ou seja, durante todo esse período, lojas americanas teve uma captação usando da sua mentira, da sua fraude, muito mais barata do que a concorrência. Aqui, para vocês terem ideia, esse é um documento tirado da B3 em abril de 2022, antes da fraude. 146 mil pessoas físicas detinham as ações da empresa, mas 563 investidores institucionais. E deixa eu dar um exemplo pessoal para vocês agora, porque isso acontecia com os títulos de dívida, as debêntures também. Então eu, Eduardo, eu tenho um fundo, trouxe um exemplo pessoal para vocês no Banco do Brasil, e é um fundo que eu sempre investi. Eu quero um fundo mais conservador, com fusões de país, de mundo e etc. Eu quero estar no DI, para não ter risco. E o fundo rendia 104, 108, 102, 103, como um relógio. De repente, em janeiro, 72% do CDI. Você consegue ver numa linha azul aqui, que é uma reta, ela tem um dente. Ué, de onde vem esse dente? Liguei para eles. O que eles tinham dentro do fundo? Lojas americanas. Então, esse fundo, por exemplo, é um fundo que tem 12 bilhões de reais de patrimônio. E essa diferença que parece pequena, é gigantesca, por 12 bilhões de reais... Muito dinheiro, pô. É muito dinheiro. Sabe quanto? Esse fundo aparece nas listas como um investidor lesado. Sabe quantos investidores tem esse fundo? Nossa. 10.385.
Quem se beneficia? Sim, os executivos e diretores da empresa. Vejam que no ano de... Eu peguei o de 2020, 2021 e 2022, porque o de 2021 é quase igual ao de 2020. Veja que os diretores e executivos, estamos falando de quantas pessoas? 14 pessoas. Nossa. Caralho. Em 2020, 20,33 não é que tinha ali um braço e uma perna, é porque é a média de quantas pessoas tinham ao longo do ano. Veja que eles receberam, guardem esse número, por favor, somados 36 milhões no ano de 2020, 54 milhões no ano de 2022. Em 2021 foi um número parecido. Os acionistas, eles ganham muito mais dinheiro do que os diretores, porque isso aqui é distribuído entre todos os diretores. Mas de onde vem o grosso da participação dos diretores? Bônus e remuneração baseada em ações. Então, existe sim o interesse em inflar o preço da ação, claro, para que os contratos de opção que eles têm, que dependem de onde está negociando a ação, infle também os resultados que eles teriam. E só para poder esclarecer, né? Porque quanto mais você tem esse processo da fabricação de uma ação que vale muito, mais essa remuneração vai acontecer, por mais que haja uma fraude nesse balanço fiscal, né? Aquilo que ele havia falado antes. Você infla, você manipula os valores dessas ações para poder viabilizar essa maior remuneração. E as americanas sempre tiveram essa característica de pagar seus diretores muito bem. Então, eu peguei um de 2018, reportagem da Folha de São Paulo, mostrando os diretores mais bem pagos do Brasil. Primeiro, do Itaú, segundo, CVC, Santander, Croton, BR Malls e Americanas. Sempre receberam muito bem. Os valores referem-se a 2017 e correspondem à soma de todos os salários do ano, além de outras vantagens e benefícios, como bônus e participação nos lucros. Entre parênteses está o valor equivalente ao mês. Caralho, velho. 1,5 milhão de remuneração mensal. Vamos lá. Olha só o que aconteceu nos últimos anos com Americanas. Os diretores, assim como acontece com os dividendos deles, à medida que a fraude foi ficando próxima a estourar, eles foram aumentando a sua remuneração, quase que como sacando tudo que dava tempo antes do negócio estourar. Eu digo como uma impressão que eu tenho, não estou fazendo nenhuma acusação. Veja que essa matéria, esse artigo escrito pelo Fábio Perovitch, todos com dados, que é um dos maiores gestores de ações do Brasil, ele diz o seguinte: em 2021, a Americanas é a que tinha a segunda maior discrepância salarial entre o presidente e a média dos colaboradores. O principal executivo, o presidente da empresa, ganhava em média 431 vezes mais do que as pessoas que trabalhavam na empresa. Maluco, isso é uma loucura, velho. Mano, isso é uma loucura. Tem um livro muito bom que chama A Crise do Neoliberalismo, da Dominique Lévy Dupierre. Dominique Lévy e Gérard Dumeniil. Dominique Lévy e Gérard Dumeniil. É um livro que fala sobre o processo de expansão da lógica neoliberal, e ele fala como até os anos 60, ali mais ou menos, essa diferença, né, entre os principais executivos e os funcionários era de 35 vezes. 35 vezes. E aí, com o avanço, né, das reformas neoliberais, com o avanço da precarização do trabalho e tudo mais, esse número sobe para 500 vezes. E é uma coisa que acontece aí, né, pô? Porque no final das contas, né, se a gente parar pra pensar, os caras que vão pegar todo esse dinheiro e meter no bolso, tá suave, pô. Manda pro paraíso fiscal, manda pra offshore, de boa. E o estoquista da loja Americanas, que ganha 2 salários mínimos? E a tiazinha que trabalha no caixa, que ganha 1 salário mínimo e meio? E a pessoa que trabalha ali como almoxarifado da loja, vai ganhar 1 salário mínimo? Perdeu o emprego, vai fechar tudo. Em 2021, depois de 40 anos no controle da empresa, 40 anos, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Sicupira abrem mão do controle das Americanas. Por que será? No ano seguinte, em 2022, o Sérgio Rial é chamado, e aqui só uma curiosidade. No ano anterior aí para as Americanas,
Sérgio Rial foi o CEO mais bem pago do Brasil, tendo ganho 59 milhões de reais, mais do que todos os diretores e membros do Conselho da Americana juntos. Nossa. Nossa, dá até. Nossa, e o meu suor só aumenta. Além disso, meu Deus. Será que o principal, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, o principal e mais bem remunerado CEO do Brasil iria para uma empresa de um setor sob pressão, que é o setor de varejo, um setor que vinha sofrendo muito nas suas ações, para assumir sem pesquisar o que estava acontecendo? Não estamos falando de um dos diretores presidentes, estamos falando do presidente mais bem remunerado do Brasil, com uma remuneração individual maior do que todos os diretores e membros do conselho juntos. E em 2023, a fraude acontecendo. Aqui uma notícia do G1 dizendo que pode apontar para mais de 40 bilhões de reais. E aí uma frase que a gente tem que tatuar aqui na parede da comissão. Países com mercados de capital desenvolvido são extremamente rígidos para punir fraudes e práticas que lesam os investidores, porque eles sabem que dentro do modelo capitalista, o mercado de capital torto, o mercado de capital frágil é algo que afeta a sociedade inteira. Vamos lembrar que o dinheiro que foi distribuído para os acionistas da empresa é um dinheiro, além de indevido, que está rendendo 13,75% ao ano. Porque é isso, né? A galera pega essa grana gigantesca e vai comprar títulos de dívida pública, que são os títulos mais seguros que tem, e aí o Banco Central, que tem essa autonomia e é presidido por aquele ser humano vilipendioso, caralho, vilipendioso é bom demais, vilipendioso do Roberto Campos Neto, joga essa taxa para 13,75% ao ano, e aí o quê? A pessoa vai viver de renda daquilo para sempre com aquele título. E eu acho que é até aquele negócio, exatamente, mandaram, como se os capitalistas estivessem preocupadíssimos com o resto da sociedade. Preocupadíssimos. Que vai dar problema, que vai afetar. Que se foda, que se foda. E quem é que paga os 13,75% ao ano desse dinheiro que eles não deviam ter distribuído? Todos que estão nessa sala, independente do partido, do estado, do lugar que são. A gente paga esse dinheiro. Nossa, acabou do nada, né? Mas é isso, né? Pô, e é um processo que afeta diretamente a vida de todo mundo. E vai afetar, sobretudo, a vida daqueles que dependiam do trabalho que tinha nas lojas americanas, né? A palavra do dia é vilipendioso. Exatamente, vilipendioso. Utilizem-na, né? Para poder definir. Por exemplo, né? Roberto Campos Neto é uma pessoa vilipendiosa, né? Olha que termo bonito, né? Coisa linda, coisa linda.